Boa noite, irmãos. Prazer estar aqui com vocês. É bom ver vocês assim numa disposição um pouco diferente do normal. E para mim também é uma grande responsabilidade estar aqui. Eu nem deveria falar isso, devia ser segredo, mas eu ainda não fiz meus 10 anos de casado, mas é próximo ano, né, amor? Acho que é próximo ano. Seu Dime ali tem quantos anos, seu Dime? 60, não, vou nem falar, 60 é alguma coisa, né? Mas certamente eu puxei esse assunto aqui porque eu quero dizer que eu não sou a pessoa ideal para estar aqui, definitivamente. Não me sinto nem um pouco adequado nesta posição. E a razão para isso, deixa eu explicar, é que quando há encontro de casais, que por sinal é uma programação que eu gosto muito, prezo muito e acho que tem sido uma grande bênção para todos nós. Quando é encontro de casais, já fica, né, aquela expectativa, né? Poxa, encontro de casais, tem algum problema no casamento, é lá que a gente, né, vai tentar pelo menos começar a resolver, né? E aí expectativa, encontro de casais, vai que, né, dá uma ajudada ali e tal, sai alguma coisa. Aí me liga o pastor Mauro: Felipe, meu doente aqui, queria que você pregasse no encontro de casais. Ô, pastor, ele sabe como eu orei para esse homem ficar bom para ele pregar, né? Porque a gente também tem um pastor Mauro, é bem singular em várias coisas. Uma delas é: Felipe, ó, se eu ficar bom 5 minutos antes, ele diga e eu prego, você não prega não. Mas a gente tem essa intimidade aí, ele pode fazer isso, eu fico muito feliz de não pregar para ele pregar. Mas essa é a razão pela qual eu não me sinto adequado. Queria que outra pessoa estivesse ministrando sobre mim neste momento. Por outro lado, eu me acho adequado por outra razão, que é o tema, né? Tive que achar um tema que eu me sentisse adequado para falar, e o tema é sobre crise, né? Como o André bem falou, as crises no casamento de todos nós, elas só mudam talvez em quantidade e intensidade, mas todos nós passamos por crise. Na verdade, se você não teve nenhuma crise no seu casamento, talvez ou porque você casou ontem, ou porque você vive antes da queda, né? Antes de Gênesis 3. Porque depois que o pecado entrou no mundo, a crise passou a entrar no mundo. Que se a gente fosse buscar a definição do que é crise, seria basicamente quando as coisas não dão certo, quando as pressões começam a aparecer e as nossas expectativas sobre o mundo começam a não serem supridas, e a gente vê que a gente está em crise de alguma forma. Mas a gente precisa de alguma esperança no meio da crise. A gente precisa de alguma esperança, algum lugar para olhar, algum alento diante das pressões, diante desse mundo caído que a gente vive, diante do nosso casamento com uma pessoa pecadora. Duas pessoas pecadoras, vai ter crise, uma em cima da outra, de um jeito ou de outro, em alguma intensidade elas vão aparecer. Então, pensando nessa esperança, é como eu falei, aí sim, nessa hora eu me sinto adequado, porque eu estou junto com vocês olhando para essa esperança, buscando no Senhor uma esperança para as crises, para as dores e pressões do nosso casamento. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero orar com vocês e pedir a graça de Deus sobre isso. Grandioso Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos abençoar agora, pela tua graça, Senhor, venha abrir o nosso coração e torná-lo apto para ouvir o que o Senhor quer dizer a nós através da tua santa palavra. Sabemos, ó Deus, que essa é a única fonte, ó Deus, de transformação que o Senhor nos dá pelo uso do teu Santo Espírito também, é a tua palavra. E pedimos que essa tua palavra venha então nos transformar. O teu Espírito Santo opere em nosso coração, para que sejamos, ó Deus, a imagem do teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós a te pedimos por essa graça sobre cada um dos casamentos de cada um aqui, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando a gente vai falar de crise, eu sempre me remeto a um livro da Bíblia que fala para pessoas que estavam em momento de crise.
de várias ordens. E esse livro é o livro de Tiago. Então eu queria chamar vocês para lá, para o livro de Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Enquanto vocês abrem, queria só explicar um pouco que o livro de Tiago foi escrito para pessoas que que foram perseguidas pela sua fé. Então elas tiveram que sair das suas casas, muitas vezes saíram das suas casas de fato como quem está fugindo. Então eles estão em uma outra localidade, muitos deles passando por problemas financeiros muito graves, porque saíram, deixaram todas as suas raízes e enfim, havia muitos problemas pelos quais as pessoas, para quem Tiago está falando, elas estavam passando. Então Tiago tem uma teologia que eu costumo chamar de uma teologia apressada, não uma teologia mal feita, mas uma teologia de quem quer rapidamente chegar na vida prática, dizer logo como as pessoas têm que viver, porque elas precisam de uma ajuda para o agora. E nesse sentido, Tiago fala no versículo 12: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Como falei, Tiago está falando para pessoas que estão em crise, de várias ordens. E ele começa com uma expressão com a qual nós estamos acostumados. É a expressão bem-aventurado, que nós já ouvimos muitas vezes. O Senhor Jesus fala bem-aventurado, bem-aventurado. Ele está ali nas bem-aventuranças, ele está falando sobre o que é um homem abençoado, o que é um homem feliz, o que é um homem completo. Alguns versículos antes, Tiago está falando sobre ricos e pobres. E ele diz para o rico não ficar dependendo da sua riqueza, como se aquilo fosse gerar a esperança e a alegria da vida dele. E para o pobre também não ficar se fazendo de coitado, como se isso fosse fazer, só porque ele é pobre, faz dele alguém mais espiritual do que o rico. É interessante o Tiago falar isso, logo nos versículos anteriores, é como se ele dissesse aqui no versículo 12 assim: a questão não é você ser rico ou você ser pobre. A questão é você ser alguém bem-aventurado. E alguém que é bem-aventurado, como ele diz aqui, a característica que ele traz para alguém que é bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. E eu quero chamar a atenção para essa palavra provação, que entra muito bem dentro daquilo que a gente falou, que são as crises. Vamos pensar nas nossas crises, para a gente não falar só de crise, né? Tanto problema, tanta dificuldade, tanta dor pelas quais a gente passa. Vamos chamar a crise como um nome que Deus dá. Vamos chamar de provação. Pelo menos a gente tem uma perspectiva diferente sobre a dor pela qual a gente está passando, sobre a tensão pela qual a gente está passando. E o que eu quero que vocês lembrem quando vocês saírem daqui, é que eu estou trazendo para vocês, para o casamento de vocês e para o meu casamento também, a solução para a crise, a solução para as crises que vêm, a esperança para as crises que vêm para o nosso casamento, pelas quais nós possivelmente estejamos passando exatamente agora. Bom, e a solução, primeira solução, digamos assim, primeira parte dessa solução, é a gente lembrar que Deus, Ele tem
um propósito. Que Deus não faz as coisas aleatoriamente. Deus não simplesmente está brincando com a nossa vida, fazendo uma pegadinha com a nossa vida. Embora que às vezes a gente passe por algumas situações, é aquela situação difícil, né? De repente a gente acordou de manhã e alguma coisa não deu certo, aí você, não, mas ok, a gente, né, releva, sublima isso aí. Mas aí logo depois você está saindo de casa, aí pisa uma sujeira assim, aí você já, eita, acho que hoje não vai dar muito certo, o dia está meio, né? Aí você vai seguindo, alguém corta você no trânsito assim, aí você foi perto, o dia está difícil hoje. Então eu acho que às vezes pode dar para a gente a sensação de que hoje parece que Deus escolheu o dia para me provar, né? Para ver o que eu vou fazer. E de fato as coisas não são fora do controle de Deus. Mas Deus não está se divertindo com a gente, é isso que eu quero dizer. Deus não faz as coisas de um jeito assim, agora vamos ver como é que essa pessoa vai se portar diante disso. E ele senta lá no sofá celestial dele e fica simplesmente assistindo aquilo. Graças a Deus, o nosso Deus não é assim. Deus sempre tem um propósito. Então, para você ter a esperança na hora da crise, na hora das tensões, na hora das discussões, enfim, das DRs aí, dos fights, né, pelos quais os casais passam, você tem que ter um conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus passa por você saber que Deus sempre tem um propósito. E é por isso que ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Deus não está fazendo uma pegadinha com você, mas Ele está sim fazendo um exame com você. Deus está fazendo uma prova com você. Na hora da crise, na hora que as coisas não estão do jeito que você esperava, Deus quer realmente ver como é que o meu filho, como é que a minha filha vai reagir nessa hora. Nessa hora que o arroz queimou, né? Nessa hora que o carro bateu, nessa hora que as crianças, lá em casa hoje as crianças cortaram o próprio cabelo. Sente o drama aí, né? Já é crise o suficiente, né? E aí a criança inventa de pegar um tesouro e cortar o seu cabelo, né? Pois é, na hora que as crianças cortam o cabelo, ou faz coisa, sei lá, pior do que isso, não foi tudo não, viu, pessoal? Eles também, né? Mas é o suficiente para a gente perceber que as coisas não dão certo. E aí? Como é que nós vamos reagir? Deus está ali. Ele não é uma pegadinha, mas é uma prova. Mas também não é uma prova como quem simplesmente quer aquele professor, né, que os alunos não prestaram atenção na prova, na aula, e aí ele vai cobrar, pois agora eu vou colocar uma prova aqui, que esses alunos vão sofrer. Não. Deus também não é vingativo dessa forma. A prova que Deus coloca para nós tem um propósito aqui. Eu disse, a esperança para as nossas crises, elas estão no conhecimento de Deus. E nós precisamos conhecer que Deus sempre tem um propósito. E qual é o propósito de Deus? Está aqui no texto, versículo 12 ainda. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Deus, Ele coloca a prova, mas Ele quer que você passe na prova. Ele colocou a crise lá, a criança lá cortou o cabelo, ou o carro bateu, ou as coisas não estão dando certo lá, mas Deus quer lhe dar uma recompensa depois disso. Ele quer que você olhe para essa situação e que você continue servindo a Ele nessa hora. É muito fácil a gente dizer que serve a Deus quando está tudo ok. Nossa conta bancária está ok, quando o nosso carro não está quebrando, quando a gente está, né, mais tranquilo. Difícil mesmo, a fé, ela se mostra na hora que a gente, eu vou ter que dizer, a gente não vê Deus.
na hora que a gente não vê que as coisas estão caminhando. Na verdade, a gente vê que elas não estão dando certo. Na verdade, tem tudo para eu acreditar que as coisas não vão dar certo. E aí, o que eu faço? Você teme a Deus ainda, você serve a Deus ainda, porque Deus, Ele colocou essa prova para lhe dar uma recompensa. Felipe, mas o que é essa coroa da vida? Eu me perguntei também, o que é essa coroa da vida? Aí eu fui olhar no comentário, né, técnico, olhei lá no grego e tal, aí ninguém sabia o que era essa coroa da vida. Vários comentários e discussões, o que é essa coroa da vida e tal. Aí eu entendi o seguinte: essa coroa da vida é uma coisa boa, porque é Deus que dá. Mas não só isso, ela é uma recompensa. Provavelmente ela quer dizer a coroa, isto é, a vida. Deus tem essa promessa de uma recompensa para nós, depois da provação. Ele coloca essa recompensa para a gente poder simplesmente olhar para toda a crise pela qual a gente está passando, que o nosso cônjuge não está reagindo do jeito que eu gostaria, eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria pela minha esposa. Agora, o que eu faço? Uma coisa eu sei que eu tenho que fazer, o texto está dizendo: olhe para a recompensa. Se não tem nenhuma razão aqui nesta terra para você ter esperança, e às vezes Deus faz isso mesmo, Ele tira todos os nossos motivos de esperança aqui da terra, Ele tira da nossa vida, para ver em quem que a gente vai confiar. E nessa hora, Ele está ali esperando, como quem está na expectativa de lhe dar uma recompensa. Deus sempre tem um propósito. A crise do casamento, ela não é de graça, ela não é aleatória, ela tem uma razão, e essa razão vem de Deus, que quer dar a recompensa para esse casamento, que quer trazer, se não somente a coroa da vida, e às vezes a gente pensa em coroa, e a gente pensa, né, naquela figura de um rei e tudo, mas a ideia de coroa na Bíblia, pelo menos no Novo Testamento, quer falar daquela coroa de louros, que o atleta ganha no final da competição que ele vence. Quer dizer, daquele casamento que lutou junto e passou por várias crises e várias provações, e como aquela maratona, talvez vocês tenham na sua mente aí aquela figura daquela atleta que já estava no finalzinho da maratona, ela já está quase caindo e vem outra pessoa e ajuda, e aquele... Pois é, no final de tudo isso, de todas essas dores, Deus está ali, no final da linha de chegada, para lhe dar uma recompensa. Então, quando você e eu recebemos essa recompensa, tudo vai fazer sentido. Mas Deus já traz alguma dessa recompensa já para hoje. Deus já traz alguma dessa recompensa para a maturidade do casamento. Eu lembro que falar de maturidade de casamento, né? Para a gente que tem tanto mais tempo de casamento do que eu, mas eu vou falar da minha parca experiência, né? Eu lembro com alguns meses de casado, eu e a Débora, a gente brigou por conta de um Nescau. E eu lembro muito bem desse Nescau, porque a briga, né, foi grande. E depois de 8, 9 anos de casado, a gente não briga mais por Nescau, né? A gente amadureceu, né? O que eu quero dizer é que às vezes as pressões pelas quais a gente passa, elas fazem a gente amadurecer, fazem a gente perceber quem é o nosso cônjuge, fazem a gente perceber que tem coisas que a gente não deve falar, né? Que tem palavras que a gente sabe que são gatilhos, que se você falar, a esposa, ela vai provavelmente sair do sério. Você sabe que tem um tempo médio de discussão, que depois eu aprendi isso inclusive na outra reunião de casais, viu? O pastor Timóteo falou que tem um tempo de discussão, né? Depois de certo tempo é só perda de tempo a discussão. E aí você vai, né, medindo ali
o tempo de discussão que dá, enfim, vem a maturidade. Deus já vai trazendo alguma recompensa para essa perseverança, para essa dificuldade. Mas, de todo modo, o que eu quero lembrar é que as crises vão aparecer. O texto do versículo, aqui no versículo 12 deixa claro: o homem que suporta a provação, elas vão aparecer. A questão é você saber que ela tem um propósito. Então, lembrem-se disso. A esperança para as crises no nosso casamento dependem do nosso conhecimento de Deus. E o nosso Deus sempre tem um propósito. A gente precisa saber disso. A gente precisa conhecer a Deus para seguir no casamento. E nesse conhecer a Deus, preciso lembrar: Deus não faz nada de modo aleatório. Deus tem um propósito no seu casamento. Nessa crise, talvez a crise de hoje, talvez a crise de ontem, talvez a crise que vai vir na semana que vem. Não estou sendo profeta não, mas depois de Gênesis 3 as crises estão aí. Deus sempre tem um propósito. Mas outro ponto que eu preciso lembrar aqui para vocês, que está no versículo 13, quando diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Além de a gente saber que Deus sempre tem que eu falei? Propósito. Deus sempre tem um propósito. A gente também precisa lembrar que Deus não é culpado. Por que eu estou falando disso? Quando o Tiago coloca aqui, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, é porque geralmente quando a gente peca e a gente quer achar uma desculpa para o nosso pecado, para o nosso erro, para o nosso vacilo, para o nosso deslize, enfim, como você queira chamar naquela hora, a gente dá a seguinte desculpa com relação ao casamento. Geralmente é assim: pastor, eu falei grosso mesmo com a minha mulher, falei o que não devia falar, o negócio foi feio, foi mesmo, mas é porque o senhor também não conhece a minha mulher, você não sabe o que ela fala para mim para eu poder falar grosso com ela. Ela sabe a palavrinha, pastor. Então não tinha o que fazer. Eu não tive escolha. E aí a gente, pastor, falei grosso mesmo, mas é porque o senhor não conhece a minha sogra. E aí as desculpas aparecem. Pastor, é porque a gente está passando por um problema financeiro difícil, aí eu perdi a cabeça. Entendeu? Sempre tem o quê? Uma desculpa. A gente vai colocando as desculpas do nosso falar de um modo não agradável a Deus, dos nossos gritos, das nossas pressões. A gente vai colocando a culpa disso nas pessoas, no outro. A gente vai colocando a culpa disso nas circunstâncias, é o dinheiro, é as pressões do trabalho, é porque falei ruim mesmo e me estressei, me irei, mas é porque foi um dia difícil no trabalho também. Você não conhece meu chefe, ele fica lá no meu ouvido e meta, e eu chego em casa, aí a mulher cobra mais meta, eu não aguento. E aí você vai jogando as desculpas do seu pecado, da sua falha, nas outras pessoas, nas circunstâncias. Mas se a gente só parar um pouco e pensar aqui, quem é aquele que cuida de todas as circunstâncias? Quem é o maestro de todas as circunstâncias da nossa vida? Não é Deus? Então, se eu começo a colocar a culpa do meu erro, da minha falha, nas outras pessoas, nas circunstâncias, na crise lá da Indonésia, eu estou colocando a culpa em Deus. Em outras palavras,
a gente está dizendo, foi Deus que me fez pecar. A gente não diz isso, porque também, né, também não vai chegar nesse nível. Mas quando a gente vai botando culpa nas pessoas, a gente, é como se a gente estivesse fazendo o que Tiago está dizendo para não fazer. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu sou tentado por Deus. Porque Deus a ninguém tenta. Deus não fica, como eu disse lá, agora eu quero ver se ele vai fazer certo, eu quero ver. Não. Deus tem um propósito com a aprovação, que é nos dar recompensa. Então Deus não tenta ninguém, não pode ser tentado pelo mal. A culpa, né, a responsabilidade do nosso pecado está no versículo 14. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não coloque a culpa do grito que você deu na sua mulher, o grito que você deu no seu marido, nas crianças, na pressão, nos hormônios, seja lá, né? Em quem você quer colocar essa responsabilidade, coloque a responsabilidade disso sobre você. Porque é o texto de Tiago que diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Não foi culpa de nenhuma outra pessoa, de nenhuma outra circunstância, porque a Bíblia também diz que juntamente com a provação ou tentação vem o livramento. Toda vez que você pecou, todas as vezes, lembre-se disso, todas as vezes que você e eu pecamos, absolutamente todas as vezes tinha a opção de você obedecer. Todas as vezes que você brigou com seu cônjuge de uma forma que você não deveria ter discutido, o grito que você deu, a forma como você tratou, aquele constrangimento que você causou, tudo isso tinha a opção de não ser feito. Tudo isso tinha. Por quê? Porque Deus a ninguém tenta. Você poderia ter obedecido a Deus nessa hora. Então nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E aí esse é um texto muito interessante, a gente poderia explorar mais isso, mas eu não tenho tanto tempo assim. Quando ele diz no versículo 14, quando esta o atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Essa é uma teologia, uma afirmação doutrinária sobre o pecado muito interessante, para a gente entender como é que o pecado funciona. Mas basicamente ele está mostrando que é o nosso próprio coração que faz a gente pecar, não é Deus. E aquela nossa cobiça, aquele nosso desejo, seja um desejo de extravasar a nossa ira, seja um desejo dos nossos olhos por alguém, por outra pessoa do casamento, fora do nosso casamento, seja lá o que for, isso vem do nosso próprio coração. E isso começa no nosso próprio coração. A Bíblia diz que nós devemos guardar sobretudo o coração, lá em Provérbios, porque dele procedem as fontes da vida. É no nosso coração que começa. É no nosso coração que começa o adultério. É no nosso coração que a gente começa a imaginar uma vida diferente com outra pessoa. É no nosso coração que a gente começa a ganhar as discussões. Já percebeu que a gente nunca perde discussão na nossa imaginação? Mas eu devia ter falado isso. Aí ia ser bom, né? A gente nunca perde, a gente sempre ganha quando a gente fica hipotetizando na nossa cabeça. Quando ele chegar eu vou falar para ele. Ele vai ouvir, né? Na nossa imaginação, no nosso coração. A cobiça, ela atrai e seduz a gente, como diz o texto. E depois de haver concebido, porque você imaginou aquilo e você realizou aquilo na sua cabeça, aí você dá à luz o pecado, aí você grita, aí há o adultério, seja ele mental, físico, digital, enfim, isso vai aparecer, isso vai acontecer, porque você simplesmente realizou isso na sua mente.
e isso dá à luz o seu pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nunca é o caminho. Ele vai sempre trazer destruição, sempre trazer fracasso, sempre trazer dor. O pecado é isso aí. Você imagina que você falando tudo aquilo que você quer falar de uma forma rude e que aquilo vai trazer alguma alegria ou sei lá, alguma satisfação. Agora eu vou me sentir bem. Não, você vai se sentir pior ainda. Porque o pecado gera morte. Ele não gera vida. Ele não gera esperança. Uma vez a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A gente precisa guardar o nosso coração. Deus não é o culpado. A gente viu, Deus, ele sempre tem um propósito, e Deus não é culpado do nosso pecado. Deus não é o culpado do nosso pecado. Mas deixa eu trazer uma terceira colocação aqui sobre a esperança para as crises do nosso casamento. Eu disse que a esperança para as crises do nosso casamento, ela vem pelo conhecimento de Deus. E a gente tem que conhecer, saber que Deus sempre tem um propósito, foi o que eu coloquei em primeiro lugar. Saber, conhecer, lembrar, de alguma forma, faça esforço para você lembrar disso, que Deus não é o culpado dos nossos erros e das nossas faltas, mas que Deus, e agora eu quero que vocês lembrem disso, Deus é a solução da crise do nosso casamento. E sabe como é que o texto de Tiago começa essa sessão? Ele começa no versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos. Ora, quando a Bíblia diz assim, não vos enganeis, é porque a gente vai se enganar. Já é uma advertência, a gente já é levado a se enganar. Mas ele está dizendo, ó, não se engane. Não se engane. Antes ele estava falando do pecado. E se ele está falando do pecado, ele falou de uma forma tão precisa sobre como o pecado funciona, a primeira coisa que a gente vai pensar é a seguinte: e como é que eu soluciono isso? Como é que eu soluciono essa crise? Eu sei que Deus tem um propósito para a crise do meu casamento. Eu sei que Deus não é o culpado, que sou eu. E o Felipe fez questão de lembrar bem especificamente que não sou eu mesmo, que não são as circunstâncias, que sou eu que sou responsável, não é Deus o culpado. E agora? O que eu faço então? Cadê a solução para isso? E a solução começa com a seguinte questão: não se enganem, irmãos. Por que ele diz isso? Porque a gente, na hora da crise, a gente quer buscar uma solução para a nossa crise. E sabe onde é que a gente vai buscar a solução da nossa crise? Às vezes, a gente vê que o nosso casamento não está dando certo e a gente vai tentar resolver na nossa força. Se você é a parte que fala mais alto, né? Literalmente no casamento, porque geralmente no casamento tem uma pessoa que fala mais alto, outra que fala mais baixo. Você é a pessoa que fala mais alto, aí você vai aumentar ainda mais sua voz. Não, mas agora ela vai ouvir, porque ela precisa. Tem tudo aquilo que eu já até anotei aqui, fiz uma lista de coisas que eu tenho que falar para ela, e agora ela vai ouvir. Pega uma cadeira. Sente aqui, meu amor, quero falar umas coisas para você agora. Você acha sinceramente que depois de falar tudo aquilo que você quer falar para ela, ela vai levantar-se e dizer: muito obrigado, meu amor, por ter falado tudo isso para mim dessa forma. E foi tão alto que você falou, foi até bom que entrou nos meus ouvidos de uma forma mais clara. Vou ser transformada por tudo isso que você me falou. Você acha que é isso que ela vai falar para você? Não se engane, amado irmão. Às vezes, a gente acha que a solução da crise do nosso casamento está na nossa unha. Tem uma expressãozinha, né, aqui no Ceará, que a gente diz: vou matar ele na unha, né?
no gelo. Ah, tá certo, ele está me tratando desse jeito? Ok. Ele vai sofrer aos poucos. E você, vai criando as medidas ali para ele sentir aos poucos que você não está muito bem ok com a situação. E ele vai notar, porque você vai dar várias indiretas, Ele vai dar bom dia, você não responde. E aí ele já fica, meio... O que aconteceu, não? Nada. E você, vai, porque, claro, com todas as indiretas, as mulheres sabem, que os homens, eles são muito bons de descobrir as indiretas que vocês dão, para não dizer exatamente o contrário. Você pode morrer de dar indireta, ele vai achar que está tudo bem, está tudo ok. O pastor perguntar para ele, como é que está, meu irmão, alguma crise? Não, pastor, está tudo tranquilo. Hoje de manhã eu dei bom dia para ela não me respondeu, mas eu acho que é porque ela não ouviu. Suas indiretas, por elas mesmas, não se engane, não vai transformar o seu marido, nem o seu gelo, nem o nosso grito, nem as nossas críticas, nem a nossa lista do que o outro precisa mudar, nem a nossa situação financeira. Não, aqui a gente está passando por uma crise difícil no nosso casamento, mas é porque sabe como é, está sem dinheiro. Pronto. Injetou dinheiro no casamento, está tudo bem, tirou o dinheiro. Não se engane. Não se engane. Porque se você está brigando sem dinheiro, quando chegar dinheiro, vocês vão brigar por conta de quê? Do dinheiro. Agora que chegou o dinheiro, você vai brigar porque era para ter gastado com aquilo, não é para ter gastado com aquilo outro, etc. Você está só pensando em você, e a minha bolsa, e o meu salão, e tal, Vão brigar também. A solução não está aí. A solução não está nas crianças, não, porque as crianças brigam muito, ficam falando demais, aí o nosso casamento... Assim, não se engane. A solução não passa por isso. A solução e a esperança do nosso casamento, para a solução da crise do nosso casamento, não está aí. Veja no versículo 18, aliás, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Esse é um texto lindo, irmãos, da palavra de Deus. Não se engane, a esperança vem do alto. A qualidade que você espera que o seu esposo, que a sua esposa tenha, ela não vem de você. Ela vem do alto. Ela vem da palavra de Deus. Está aqui. Você quer que ele seja transformado? Pô, não vai esperando em você não. E nem nele. Esse homem não muda e não vai mudar mesmo não. Mas 10 anos já ele continua no mesmo erro. E se depender de você e dele, vai continuar nesse erro aí até morrer. Ah, não, mas eu espero em Deus. Ah, começou a mudar. Ah, mas eu oro por ele. Ah, começou a mudar. Se você quiser alguma esperança para a crise do seu casamento, ela tem que vir do alto. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Não é muitas vezes na Bíblia que se fala Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Você quer que a esperança do seu casamento, da mudança do seu cônjuge esteja em você? Deus não tem sombra de mudança. Já pensou se o seu marido fosse exatamente do jeito que você quer? A minha primeira pergunta ia ser: quando você quer? Quando? Hoje? Que talvez amanhã você gostaria que ele fosse de um jeito diferente. E depois de amanhã, talvez você tenha mudado um pouquinho mais. Em Deus não tem sombra de mudança. Ele é o Pai das luzes. Deus é especialista em transformar a vida das pessoas. Todo hoje é um especialista,
Vamos levar esse menino para o especialista, né? Vamos levar essa situação para o especialista. Aí na televisão o especialista e não sei o que, né? Tudo é o especialista. Sem entrar nesse mérito aí do especialista, Deus é o especialista por excelência. E Ele é especialista em transformar a nossa vida. Deus é especialista em transformar vidas. O dom, toda dádiva que vem dele. E Ele é o especialista que não erra. Nele não tem sombra de mudança, não tem variação. Às vezes você está com alguma doença, aí vai no médico e diz uma coisa, vai no outro médico, o outro médico diz que o outro estava errado, aí você faz um exame e aquele negócio. Deus está sempre certo, não muda, não erra. E Ele diz, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Eu disse que Ele era especialista em transformar vidas, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Deus tem um propósito com esse mundo. Ele quer que esse mundo, ele seja o que um dia ele já foi. Depois de Gênesis 3, Deus não está satisfeito com esse mundo. Ele quer que esse mundo seja transformado. Esse mundo está caído, as coisas não dão certo. Deus quer restaurar esse mundo. A gente conhece essa história e sabe que haverá o novo céu e a nova terra. A gente tem sido lembrado disso, inclusive com as pregações do pastor Mauro aqui de Apocalipse. Deus, Ele tem um propósito com esse mundo. Ele quer que esse mundo um dia dê tudo certo nele. E sabe que dentro desse projeto de Deus de transformar e restaurar o mundo todo, Ele tem algumas primícias, uns primeiros frutos, alguma coisa já que aparece dentro desse projeto de Deus. E sabe o que é que aparece desse projeto de Deus? Que já está aí? Somos nós que fomos gerados por Ele. Então, um casamento restaurado por Deus é uma primícia da glória do porvir. Um casamento restaurado por Deus, que luta nas suas crises, na esperança de Deus, é como se as pessoas desse mundo pudessem olhar e verem assim, olha, um dia o mundo inteiro vai ser restaurado por Deus, e olharem para o seu casamento e lembrarem disso, porque esse casal, ele tem as crises, mas eles também são restaurados, eles pedem perdão um para o outro, eles se arrependem, eles pedem graça a Deus, porque Deus é especialista em fazer isso, pela obra do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, naquela cruz. Então, na hora da crise, lembre-se de que a solução, a esperança das crises do nosso casamento, ela vai passar pelo nosso conhecimento de Deus. Deus sempre tem um, vamos lá, junto comigo, Deus sempre tem um propósito. Deus não é o culpado, e Deus, Ele é a solução. Deus é a solução para a crise do nosso casamento. Na obra do Senhor Jesus Cristo, que nos gera, nos faz nascidos de novo, nos faz lembrar que a solução não está em nós, não está na nossa inteligência, na nossa força, nem na nossa unha, mas está em todo dom e toda boa dádiva que vem do alto. Que nós venhamos a seguir o nosso casamento. As crises vão vir, as dores vão aparecer, nós vivemos num mundo caído, todos nós sabemos disso, mas a gente precisa viver nesse mundo caído, com a esperança de um mundo redimido, e o nosso casamento também tem que refletir esse mundo redimido que Deus tem como seu projeto. Nós somos as primícias, mas para isso a gente tem que esperar de Deus a solução, não de qualquer outra coisa. Vamos orar. Grandioso Deus, agradecemos porque a solução das dores e crises, essa solução não vem de nós mesmos, ela vem da Tua graça, ela vem da Tua obra, ela vem de Ti mesmo.
E pedimos, ó Deus, que a nossa esperança não esteja em Ti. Aliás, não esteja em nós, esteja somente em Ti. Pedimos por isso, ó Deus, em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra em nós, aquele que morreu em uma cruz para dar esperança para nós pelos erros que cometemos no nosso casamento, aquele que morreu pelas vezes que falhamos no nosso casamento, aquele que ressuscitou para dar esperança para nós sobre o nosso casamento também. Nós a Ti pedimos em nome desse Senhor Jesus Cristo, que completou essa obra por nós e vai completar essa obra em nós. É por Ele e nele que nós a Ti pedimos, Senhor. Amém.